começar, gente, porque a gente tem muita coisa para conversar, porque o Gustavo é uma pessoa muito intensa, que tem um trabalho muito bacana, a gente está muito feliz de receber o Gustavo aqui nessa live. É a minha estreia, é a estreia do Gustavo em lives, tá? Então vocês nos desculpem por qualquer coisa, mas a gente vai fazer o possível para ser uma live que seja bacana para a gente ter essa conversa que merece bastante divulgação, assim. Bom, essa live é promovida pelo Laboratório Mídia Dança da Universidade Federal do Ceará, é um projeto do Leonel Brum e do Paulo Caldas. A gente tem os bolsistas do Mídia Dança que também estão com a gente aqui hoje, né? E eu estou como professora colaboradora desse projeto e agradeço o Leonel pelo convite para estrear aqui na live, né? Como colaboradora também do Mídia Dança. Bom, a gente agradece a presença do Gustavo. Gustavo é um artista de São Paulo. Ele é pós-doutorando no Laboratório de Neurociências Aplicadas da Universidade Federal do Grande ABC, com uma pesquisa sobre a relação entre a produção de autoimagem e estados de fluxo de atenção durante atividades performativas, utilizando a tecnologia NIRS, que captura volume de sangue no córtex cerebral. É doutor em artes pela ECA USP, onde pesquisou a relação entre computação, neurociência e performatividade, utilizando as técnicas de eletroencefalografia, EEG, eletrocardiografia, ECG, e outras tecnologias biométricas para coletar dados durante a performance como interface cérebro-máquina em ambientes poéticos multimídia. Durante o doutorado sanduíche na Universidade Paul Valéry Montpellier III, em 2016, cursou em Berlim, na Alemanha, workshops sobre dramaturgia digital com a equipe criadora do software Isadora, Troika Tronics. Seu trabalho performativo, Objeto Descontínuo, de 2013, utiliza um equipamento de EEG como interface cérebro-computador para interagir com os elementos multimídia, sons e vídeo, através do sensoriamento neural ao vivo. Assuntos que tangem seu processo criativo são as narrativas e memórias autobiográficas e ficcionais associadas a situações de alteração de consciência como procedimentos para uma dramaturgia digital. Atualmente é professor no Centro Universitário Belas Artes, na graduação em Artes Visuais, para disciplinas de performance, de ateliê integrado, corpo e vídeo, performance, de ateliê integrado, corpo e vídeo e de corpo e tecnologia. Também contribui como pesquisador colaborador do Laboratório de Pesquisas em Robótica e Reabilitação Humana, o Labore do Instituto Federal, com parcerias com a Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. E também com a Associação de Assistência à Criança com Deficiência e com o Imperial College London, de Londres. Bom, Gustavo, para começar então. Vamos lá. Gustavo, você é um ator, né? Como começou essa relação do ator com a tecnologia e da robótica, assim? Então a gente vê esses termos assim que para as artes ainda são é um ambiente que vem sendo ainda tateado por poucos artistas, né? Como que aconteceu essa aproximação? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Thaís, e obrigado, Leonel, pessoal do Lab Mídia Dança. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar com tanta gente de uma vez. A internet é uma coisa que a gente não controla muito, né? Então eu sei que vocês têm um público aí importante de alunos e de parceiros do laboratório, e eu tenho um orgulho muito grande de poder falar para vocês e estar participando desse evento para unir essas pessoas, assim, na medida do possível, porque estamos na quarentena, né? Então eu agradeço demais a participação de todo mundo, meus colegas, amigos e alunos que também estão entrando por aí, dá para ver pelo chatzinho. É a minha primeira live, como a Thaís falou, e eu espero que a coisa role tranquilamente.
Bom, Thaís, é o seguinte, eu tive algumas influências, eu sempre gostei de ciência e arte, e eu acabei tendo algumas influências importantes na minha vida quando eu era criança, quando eu a gente ia da casa de um amigo de infância, e ele tinha um tio que era técnico em eletrônica, e ele ensinava a gente a brincar com eletrônica. A gente fazia uns projetos de ciência na escola e eram todos vinculados à eletrônica. E eu me apaixonei por esse universo da digitalização, da eletrônica, da imagem que traduz os fenômenos da física e da biologia. Uma das coisas que eu mais gostava de olhar era a imagem do osciloscópio, que fica, né, criando aquelas imagens e transformando as frequências elétricas, as voltagens e tal, em padrões de imagem. Assim, eu sempre fui apaixonado por isso. Bom, a parceria com a robótica, ou a minha relação com o Labore, vem porque o coordenador do Labore é um amigo de infância também, de adolescência, de infância, o Paulo Marcos. E eu mudei para uma casa e a gente brincava muito na rua nessa época, e ele era parte da turma da rua. A mãe dele era bióloga, e foi uma bióloga importante no estado de São Paulo, e ela me inspirou muito a gente. A gente tinha um pequeno laboratório num quartinho na casa dele, assim, e a gente ficava catando bicho, inseto pelos quintais, pela região onde a gente morava, na época que era tudo mato, era distante do centro, e a gente ficava medindo os insetos e anotando as cores das asas e tal. E ela levava a gente para o laboratório de biologia marinha dela na quarta-feira à noite, e a gente ficava viajando nesse tipo de coisa. O Paulo acabou fazendo engenharia lá em São Carlos, e desenvolveu no doutorado dele um modelo de prótese biônica extremamente avançado, no sentido de que compartilha com o corpo alguns processos decisórios, porque a prótese dele é capaz de compreender, vamos dizer, entre aspas, a gente usa muito vocabulário ligado ao comportamento humano para falar das máquinas, às vezes não é o ideal, mas para a gente também não entrar em muitos detalhes, a gente se permite essas metáforas, assim, né? Então a prótese biônica dele é um sistema que compreende alguns processos cognitivos, assim, e externaliza isso, né? E consegue compartilhar com o corpo processos decisórios. E isso me inspirou muito no momento do mestrado, quando eu estava estudando tecnologia e cognição na PUC, junto com a Helena. Helena Katz, né? Com a Helena Katz, E eu usei o modelo de prótese dele justamente por ela compartilhar com o corpo processos de decisão que são periféricos ao sistema nervoso central. Eu usei o modelo de prótese deles, o modelo sistêmico de prótese dele, para poder compreender algumas coisas e fazer levantar algumas hipóteses para o trabalho da atuação, para o trabalho do ator. Então, nessa época, meu trabalho deu uma virada grande, assim. Eu venho da Unicamp, né? E lá a gente tem uma formação muito ligada à antropologia, e é um prazer enorme trabalhar com o corpo nesse sentido, do esforço, da ação, da precisão. E no mestrado eu revi essa bibliografia, sobretudo a noção do Grotowski de estado de transe para a cena, sob a perspectiva das tecnologias e da cognição. Porque na época do Grotowski eles não tinham tecnologia interativa, e eles também, o conhecimento de neurociência deles era muito precário. E de psicologia comportamental e tal era muito precário. Ainda que o Grotowski, o Barba, essas pessoas todas fizeram grandes eventos importantes nesse sentido, assim. Ainda que pesquisando indiretamente a coisa, eles tinham uma noção muito clara de que no futuro próximo a ciência ia começar a desvendar aspectos da relação entre o corpo e a mente por meio dos avanços da neurociência enfim.
E aí eu acabei depois do doutorado, o Paulo acompanhou o meu processo no doutorado, e a gente voltou a se encontrar novamente, e durante o doutorado, eu desenvolvi uma interface usando equipamentos neurais, né, um EEG comercial de baixa resolução em relação ao EEG médico, mas é possível extrair dele informações importantes a respeito do estado de presença da pessoa, Acho que era enquanto ela bacana a gente usa começar aquilo. agora a falar dessa parte da conversa, usando um exemplo do objeto descontínuo, que é um trabalho que você desenvolveu e que conduziu essa pesquisa do teu doutorado, né? Que a gente fala que você fez nesse trabalho, né, um desnudamento do ator, né? Porque quando você usa esse sensoriamento, quando a gente assiste esse trabalho, a gente entra na sala e o Gustavo está com os sensores e tem uma tela, né, de televisão onde a gente vê 4 frequências, né, onde a gente fica vendo em tempo real durante todo o trabalho como que ele está em relação à ansiedade, à excitação de longo e curto prazo, à frustração e o foco de atenção. E ao mesmo tempo, como é que você vai conduzindo esse tipo de experiência com os sensores, fazendo um diálogo, né, o ator, né, pessoa humana, né, e esse ator que é um ator virtual, né? Então acho que a gente podia aproveitar um exemplo agora para falar desse uso, né, desse sensor. São 14 eletrodos, na verdade, que eu uso. É um equipamento chamado Emotive. Ele é um EEG baseado numa tecnologia médica que mede variação de estado neural. A ciência conhece bastante esse processo e consegue, hoje em dia, implementar em equipamentos mais simples, mais portáteis e com uma precisão relativamente boa para experimentos fora do laboratório, para experimentos artísticos, por exemplo, como é o meu caso. Ela consegue avaliar o conjunto de frequências cerebrais, as 4, 5 frequências que o EEG captura, e a ciência conhece bastante algoritmos que organizam essas frequências e pode, a partir de bancos de dados feitos com experiências anteriores, dizer, usando inteligência artificial, dizer quais são os estados afetivos que a pessoa que está usando aquele equipamento está construindo no corpo dela naquele momento, né? Então eu uso o equipamento, ele mede essas frequências alfa, beta, gama, teta, essas frequências que são conhecidas assim popularmente, e transforma isso em variações desses estados que você mencionou: frustração, estado de concentração, maior ou menor concentração, excitação a longo prazo, que é próximo de um estado de ansiedade, e uma excitação difusa no cérebro. E aí eu uso essas variações para modular e para interagir com audiovisual. Então, quando o público entra no teatro, eu já estou usando esses equipamentos e existem variações gráficas como essas que vocês estão vendo atrás de mim agora. Essas que estão passando aqui, elas são derivadas de um equipamento popularmente chamado de detector de mentira, porque ele mede variação galvânica da pele, a variação de resistência elétrica da pele, na medida em que a pele sua, e aí os sais minerais do suor transmitem maior quantidade de energia, né? Maior eletricidade, tem uma correlação entre o estado interno do corpo, o estado interno da pessoa e a umidade da pele. Então, se você estiver tenso, por exemplo, ou tiver com uma forte emoção, seja ela positiva ou negativa, essa variação tende a descer e a se modular a partir disso. Tem várias perguntas interessantes aí ligadas ao processamento dos dados. Eu posso entrar nos detalhes mais tarde, mas só para não perder a conversa, o rumo da conversa, o equipamento do EEG, em geral, claro que são outros sensores e a programação disso é bastante mais complicada, mas basicamente ele mede variação elétrica da pele também, só que no escalpo, né? Na região da cabeça.
Então, as pessoas entram no teatro, eu estou usando um equipamento e disponibilizando a flutuação desses estados de excitação, dessas emoções, que o EEG faz a transformação disso e me dá esses estados já, ele entrega esses estados já analisados com relativa filtragem, e eu consigo, então, usando outros tipos de software, como o Isadora, por exemplo, que é o software com que eu mais trabalho, o Isadora e o Max, eu consigo, então, alterar o brilho do vídeo, o volume de uma trilha sonora. Então, se eu ficar muito excitado, por exemplo, dando um exemplo meio genérico, a coisa não é tão direta assim, mas para a gente entender, nesse momento aqui, por exemplo, a trilha sonora ou o volume do vídeo estaria num pico grande em relação ao estado anterior e aqui também. Então, por exemplo, como se a trilha sonora fosse aumentando de volume, por exemplo. Né? E conforme o vídeo conforme eu vou interpretando e brincando com o corpo e brincando com a fisiologia humana, porque quando eu estou em cena eu lido com as respostas da máquina em relação a essa análise de estado, mas eu também provoco a máquina a me provocar. Então, sim, é exatamente, alguém falou, tal qual uma partitura sensorial, exatamente isso. A gente tem na história do teatro, das performances, da dança, da performatividade e tal, da cultura somática, da educação somática, a gente tem muitas informações de como a regulação fisiológica acontece ao longo dos exercícios. Padrões de respiração, esforço muscular, níveis de atenção, olhar interno, olhar externo, todas essas coisas que a ciência agora começa a compreender um pouco melhor, a gente tem muito conhecimento disso no campo da arte. E aí, através dessas brincadeiras, eu altero os estados do meu corpo, como acho que alguém está falando, não consigo ver exatamente quem mandou essa mensagem, mas é exatamente isso. A partir dessas técnicas de atuação e performatividade, eu proponho uma mudança de estado fisiológico, de estado de presença, que eu chamo, porque isso inclui várias questões, não só a questão fisiológica. O equipamento analisa isso, verifica isso e modula o audiovisual a partir dessas flutuações de estado. Quando isso acontece, isso volta a me inspirar, a me provocar, porque o audiovisual exerce um poder enorme sobre a percepção humana. Então, e aí os vídeos, por exemplo, que estão rolando, o áudio que está rolando em cena, os vídeos, por exemplo, são todos ligados a histórias pessoais, ao que a gente conhece hoje, que se chama de biografia autoficcional, ou autobiografia ficcional, essa referência da etnografia pessoal, enfim, né? E aí eu recrio histórias da minha vida, recrio passagens, lembranças, memórias, etc. Ficcionalizo isso de algumas maneiras e procuro encontrar sempre uma triangulação entre processamento de estado tecnológico, né? Aquilo que é possível captar do corpo em cena, aquilo que é possível construir como técnica de atuação, de presença, né? E memória. E memória ligada a processos pessoais, a lembranças e etc. Então é sempre uma triangulação dessas relações. Então é isso, assim, o objeto descontínuo constitui-se nessa experiência, nessa performance. Aí são vários objetos porque são várias cenas. Cada cena é um experimento que envolve essas três dimensões. Né? E durante o doutorado lá na França, eu trabalhei com o Daniel Romero, que é um diretor de tecnologia de um centro cultural importante lá na cidade onde eu fiquei, em Montpellier. E a gente fez uma residência e ele queria entender meu processo de pesquisa e eu de software aberto, porque esses softwares são caros e eu imaginei que na época pudesse me envolver com softwares open source. Foi ali que eu comecei a trabalhar com o Puridata e o Arduino, que são esses softwares mais... são parecidos com o Isadora. O Arduino é software de código, mas
O Puridata é um software também, como o Isadora, é um software de blocos, assim, né? Como eles chamam, de computação orientada por objetos. E nessa residência, a gente implementou no Puridata um algoritmo de inteligência artificial. E a gente fez testes interessantes com diferentes algoritmos e a partir dali eu criei uma interface usando, de fato, aí melhorei vários aspectos do trabalho todo e da rede neural e usei uma rede neural para criar uma interface. Rede neural é um algoritmo de inteligência artificial que simula uma rede de neurônios artificiais com processos que simulam uma rede neural biológica, para que eu pudesse analisar estados e pudesse, de fato, responder uma pergunta que me interessava muito, que era: será que existem padrões de estados ligados à performatividade, às diferentes técnicas performativas? Eu não sei se eu estou me estendendo muito na resposta, Thaís, mas eu só queria tentar complementar com a seguinte observação. Essa parte agora é interessantíssima para a gente amarrar essa... E você acompanhou bastante, né, esse momento, assim, Isso, então, é interessante, assim, porque o que aconteceu comigo foi curioso, porque quando eu entrei no doutorado, eu precisei fazer muitos testes e enviar para a universidade no projeto já alguns testes que indicavam que poderiam haver alguns padrões ligados a diferentes coisas que acontecem com o corpo, para ser bastante genérico, durante a cena. E durante muito tempo, e aí, enfim, eu não entendia nada de análise neural. Depois, durante o doutorado, eu fui fazer um curso na Poli, aqui na USP, de neurocomputação, e foi quando eu aprendi a lidar com redes neurais. Mas antes disso, já logo em janeiro de 2013, o ano que eu comecei o doutorado, eu criei o objeto descontínuo porque me chamaram para fazer um solo num festival aqui e eu estava com equipamento e era o que eu queria fazer e eu me embrenhei na brincadeira entre o EG e o Isadora e eu comecei a trabalhar isso. E foi o processo artístico, na verdade, que me deu a certeza que há padrões relacionados que podem ser relacionados, padrões neurais, padrões de estado corporal, que podem ser relacionados a diferentes técnicas. A gente sabe disso do ponto de vista artístico, né? Mas a gente não tinha ainda, de alguma maneira, processos computacionais que mostrassem caminhos possíveis de se investigar isso. Lá na França, pulando então 4 anos, 3 anos desse processo, lá na França, quando eu comecei a lidar com a rede neural, eu usei separadamente esses sensores, esses estados, na verdade, adicionei a esses estados a frequência cardíaca, me dada por um Arduino, por um oxímetro, esse que fala tanto agora durante a Covid, para me dar a frequência cardíaca, e utilizei a musculatura do rosto também e pensamentos intencionais. Então eu criei uma interface juntando estados emocionais, estados cognitivos intencionais, quando você mentaliza alguma coisa específica, por exemplo, quando você mentaliza uma ação, que eles chamam de ação mental, por exemplo, você pensa, quero isso ou quero aquilo, e você faz um esforço cognitivo de construir uma imagem específica de alguma coisa. Isso um estado cognitivo que eles chamam, um padrão cognitivo. Porque cada processo desse cria um padrão cognitivo, um padrão de estados. E juntei a musculatura do rosto e juntei a frequência cardíaca. Tudo isso joguei para a inteligência artificial, para a rede neural, e aí foi tipo um mês trabalhando praticamente todos os dias para poder configurar a rede de maneira certa, para que ela pudesse identificar e classificar 4 ou 5 estados, 4 estados de cena, estados performativos, que são derivados de diferentes... Eu acho que alguma coisa talvez aconteceu aqui, eu não sei. Tá um pouquinho travada
A ligação. É, Opa, acho que agora voltou, não sei. voltou. Então vou tentar encurtar aqui. E aí 4 estados baseados em 4 princípios diferentes da performatividade, que a gente estuda desde o primeiro dia da faculdade. O controle corporal, aquelas brincadeiras que você faz para se mover a partir de um ponto do corpo. E aí você fica pelo espaço brincando com mentalizando uma parte do corpo, se movendo a partir do cotovelo, por exemplo. Um outro estado ligado ao olhar direto e à compreensão das coisas aqui, a observação das coisas em tempo real, aqui, né, no aqui e agora, ligado a um processo mais de narração das informações, né, de narratividade, esse olhar de relação direta. Um outro estado ligado àquela obra, que é a mais famosa, na verdade tem outras pessoas que usaram isso de outras maneiras mais interessantes, tão interessantes quanto, aquela situação da Marina Abramovic de ficar sentada na frente da pessoa e ficar... O que ela faz ali para ter aquele estado de presença, ela faz uma coisa chamada alpha modulation, que é uma variação de onda alfa no cérebro humano. E isso no cérebro de animais, gatos, por exemplo, conseguem fazer isso. Então, e esse equipamento consegue captar isso. E um quarto estado é um estado muito ligado ao teatro, mais ligado ao texto. O Alexandre está aí tirando sarro de mim. Muito ligado à produção da memória e da emoção. Esse estado, quando você mentaliza uma memória, ou enfim, né, que ficou conhecido como memória emotiva, enfim, né? Tudo isso implica o corpo e a noção clássica de memória emotiva, a neurociência reviu isso e tem pesquisas constantes falando sobre isso. Mas a minha interface, a rede neural que eu consegui construir, implementar nessa interface, consegue avaliar esses 4 estados e identificar. Então eu gravei uma rede usando essas informações, e quando eu faço a cena de novo, usando esse equipamento, a rede volta a identificar e ela sabe qual estado, qual técnica, ou qual princípio performativo eu estou usando. Isso foi o que deu, na verdade, a chave para as contribuições com o Labore, lá no Labore. Porque a gente está lá no Labore tentando desenvolver alguns equipamentos que são destinados à reabilitação de pessoas que perderam movimento por conta de AVC ou acidente de moto, enfim, que a pessoa, né, tem uma lesão séria e perde algum tipo de movimento. A reabilitação pode, através de pequenos mecanismos, fazer com que a pessoa volte a ter algum tipo de movimentação nas mãos e alguma coisa assim. Então a gente está desenhando uma mesa que é capaz de interagir com os médicos e com o paciente a partir dos estados de emoção e os estados de presença. Eu chamo de estados de presença. A gente escorrega para a emoção, porque ela está muito próxima disso, mas eu chamo, o correto é falar estados de presença, porque nisso envolve uma série de coisas que não são emoções exatamente. Então, esses estados de presença podem dar pistas para os médicos, através da inteligência artificial, para os médicos poderem elaborar melhor os exercícios e de acordo com a capacidade, a mobilidade e a resposta de estado que está vinculada à produção neurofisiológica dele naquele momento do exercício, né? Então essa é a brincadeira. Acho bacana você falar também dessa relação entre a arte e a reabilitação, porque existe uma diferença aí quando o cientista olha para a máquina no sentido da reabilitação e quando o artista olha para a máquina e pensa na reabilitação. Você pode falar melhor sobre isso? Isso não é só na reabilitação, né? Essa é uma pergunta interessantíssima. É aí um pouco que se funda a diferença entre arte e ciência, que é uma coisa muito interessante de pensar. Eu falo assim, a gente fica com o desejo, né, de falar, não existe diferença. Existe, mas ela é contextual. Né? A gente está passando um momento que a gente precisa entender a ciência e qual o papel dela na nossa vida.
se alguém for operar meu cérebro, eu vou querer que a pessoa use um super equipamento desses como a gente tem lá na UFABC, com a precisão clínica e saiba exatamente o que fazer ali dentro e não fique olhando as coisas do ponto de vista metafórico, porque se o cara furar um buraco errado na minha cabeça, eu perco a fala, eu fico cego, faço, né, e perde funções importantes para a gente poder viver. Por outro lado, quando a gente olha para essas máquinas ou para esses processos, o desejo nosso, a tendência que a gente tem é olhar para elas como se elas tivessem alguns comportamentos que são humanos. A gente faz essa asserção, essa projeção, né, nas máquinas. E esse processo ocorre é considerar que nós projetamos aquilo que a gente quer durante as experiências. Então, existem muitos artigos, eu digo que isso está espalhado na ciência porque tem muitos protocolos que não levam em consideração um fator simples, que a gente lida muito bem na cena com ele, ou pelo menos um problema que a gente conhece, pelo menos desde 1700 e pouco, que é, se você sabe que você está em cena, e isso, você sabe que alguém está olhando para você, e isso faz uma diferença gigante no teu estado de concentração, no teu estado de presença. Então a gente desenvolve milhares de técnicas para poder lidar com esse problema que é fundamental no campo da performatividade, porque é o campo das coisas ao vivo, né? Da relação ao vivo e direta. O olhar do outro sobre nós nos modifica. Isso é fato, a gente lida com isso o tempo todo. E até a educação somática nos ensina a olhar para o nosso próprio corpo e por isso a gente consegue, então, não ser refém de algumas coisas que acabam, né, ficando incrustadas ao longo da vida. O que eu tenho observado é que, às vezes, nós, como a gente tem essa capacidade da gente se distanciar das próprias emoções, da própria presença e simular processos que acontecem na natureza, a gente também tem a capacidade de amplificar esses processos do ponto de vista da produção da presença, né? Dos efeitos da presença. E a gente amplifica o que a gente sente que está rolando ali naquele momento. As relações com o público, a nossa memória, a pequena emoção que a gente sente em função de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. Mas em arte, sobretudo na performance corporal, na performatividade, estou sendo genérico porque eu trabalho nessa fronteira e às vezes é desconfortável falar só do teatro ou da dança com medo de atravessar alguma fronteira que não... Mas é um lugar de interesse porque ele é híbrido por natureza. Então, a gente sabe na performatividade que esse pouquinho de coisa que a gente sente em função de um estímulo qualquer no ambiente, a gente pode dar uma amplitude enorme para isso e potencializar isso de uma maneira que outras pessoas que não têm os treinamentos que a gente tem não fazem. Além disso, a gente é treinado para passar horas e horas e horas fazendo coisas que as pessoas normalmente sentiriam desconforto em fazer, né? As performances duracionais, por exemplo, falam sobre isso num campo que não é da linguagem teatral necessariamente, né? A Mônica está fazendo uma pergunta interessante do ator no dia a dia, como fica? Olha, não é porque a gente trabalha com emoção que a gente também no dia a dia não fica à mercê delas e refém delas, porque nosso treinamento nos vincula a uma situação muito específica, que é a situação poética, da situação estética. Então, entretanto, eu já passei por uma experiência dessa, e você também, Mônica, conhece pessoas que passaram por uma doença grave, por exemplo, e disseram que se não fosse o teatro, se não fosse a capacidade de concentrar e compreender as suas próprias emoções, não teria sobrevivido psicologicamente ao trauma de um câncer, por exemplo. Então, bom, essa é a minha experiência pessoal e que tem reflexo em outras pessoas com quem eu conversei também, do teatro, inclusive. Mas isso não é nenhum privilégio, né? Enfim, o fato é que, de alguma maneira, a gente consegue construir e desconstruir essas presenças que são vinculadas
a estímulos ambientais que são vinculadas à memória, que são vinculadas à produção de estados de concentração e etc., que as pessoas normalmente não têm esse costume de fazer. E, portanto, nesse sentido, nós nos tornamos preciosos para a ciência de uma forma bastante objetiva. A gente consegue fazer, simular protocolos, sobretudo de neurociência, e participar deles de uma maneira diferente, porque nós observamos a coisa do ponto de vista da ação, daquele que produz a própria presença, e não daquele que é só estimulado de fora para dentro e reage isso de uma maneira. E muitas vezes a ciência não tem dificuldade de lidar com isso, porque é muito exaustivo para uma pessoa que não tem esse tipo de treinamento participar desse tipo de protocolo. Eu vejo isso lá na UFABC com as tentativas que a gente está tendo lá. Por outro lado, a gente consegue também pensar sobre aquilo que seria importante de sensoriar, por exemplo, e de compreender do ponto de vista da psicologia e da neurociência, porque nós observamos a situação da produção de presença de uma forma privilegiada em relação àqueles que não têm essas técnicas e não têm essas vivências. Entende? Então a gente sabe provocar emoção, trazer emoção e desconstruir, né? Construir e desconstruir esses estados de presença. Protagonista de vários estados do corpo. É bem por aí. E é muito doido, porque isso é paradoxal. Porque a gente sabe que a gente não consegue fazer isso porque a gente quer. A gente tem que, no momento da produção, da presença, a gente tem que se abrir para as informações e para a influência do ambiente em torno de nós. Então a gente trabalha há muitos e muitos séculos em cima de um processo que a ciência está compreendendo agora a sua importância. Agora, eu digo desde 1970, a gente tem indicações na ciência de que essas coisas são possíveis de serem mensuradas, tanto do ponto de vista comportamental, por exemplo, na psicologia comportamental, quanto com esses tipos de sensores. Não é? Então, isso chama-se, por exemplo, estado de flow. Esse estado de flow, o estado de ótimo equilíbrio entre o que se passa no ambiente e o que se passa em você, isso é mensurável pela ciência. Não é? Eu só queria mostrar uma coisa, eu pedi licença para sair da imagem um pouquinho. Durante essa interface que eu acho que isso é esclarecedor, essa interface que eu criei, ela tem uma memória. E aí eu acho que é interessante da gente compreender como essa memória é composta pelos dados fisiológicos de presença poética que eu dei para ela. Alguém está falando do mindfulness. É bem por aí. Então, essa memória da interface, essa rede neural, usa um banco de dados, né, que seria, entre aspas, uma memória, um padrão, uma memória que ela utiliza para poder comparar os dados em tempo real. E esses dados que ela usa para comparar são os dados que eu ofereci a ela durante a performance poética. Depois que na última parte do doutorado, eu queria interface, como o computador, como a máquina, vê as nossas presenças poéticas. E aí eu peguei essa memória, esse banco de dados, e pedi para a ajuda de um colega para poder imprimir uma escultura com uma impressora 3D. Então esses aqui são os dados fisiológicos, é a memória que a rede neural utiliza para compreender, para analisar os dados em tempo real da performance humana. Então, por exemplo, essa torre, esse acúmulo de dados aqui representa um estado muito preciso, mensurado pela rede, onde a expressão facial está bastante evidente em relação a outros momentos da cena, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo porque é mais fácil de compreender, porque isso aqui acaba, né, é mais difícil de compreender. Então, quando eu estou em cena, hoje em dia,
eu me imagino dessa maneira. Esse aqui é o meu estado de cena. Né? Essa foi uma provocação, porque nós somos, eu me imagino dessa maneira. Esse aqui é o meu estado de cena. Né? Essa foi uma provocação, porque nós somos treinados para fazer esse tipo de brincadeira. E uma pessoa que não tem esse treinamento não faz. Então isso aqui não é necessariamente somente, acho que você fez uma pergunta dessa para mim uma vez, isso é bom para a questão pedagógica, para a gente poder estudar, entender, e também, sobretudo isso. Mas é também uma maneira da gente pensar a presença hoje no mundo. Essa é a minha obra. Esse Que é um sou aspecto eu. multidimensional, né, Gustavo? Exatamente, exatamente. Então, essa mesa, para fechar a pergunta que você fez, a questão da robótica e tal, a inteligência artificial, ela parametriza o nosso comportamento a partir de dados como esses aqui. E sabendo como esses dados são organizados, e aqui tem toda uma organização específica ligada à produção da presença poética, exatamente, porque desse canto para cá, dessa parte para cá, existem os dados organizados de forma muscular para forma afetiva. Porque a gente sabe que a gente controla mais o músculo do que os afetos. Então, a rede neural é uma rede neural específica para trabalhar com a presença poética. Né? Então, lá a ideia é que a gente utilize esse tipo de informação e esse tipo de consciência sobre a presença no Labore para implementar esse tipo de lógica nas máquinas e nos computadores que possam nos auxiliar a compreender níveis de informações muito complexas que a gente não que passa despercebido, né? A gente pensa e entende essas coisas, mas né, fora do campo Então, da numa camada mais reabilitação e tal. profunda também do corpo, né, Gustavo? Porque eles não estão só nessa paisagem do rosto, né? Ela está em camadas bastante mais internas, né? Sim, sim. Esses equipamentos ajudam, de uma certa maneira, a revelar esses outros aspectos que estão para além dessa figura, né? Que pode ser que a gente pode controlar o que está sentindo com outras configurações de face em relação ao que está acontecendo mais internamente no corpo, né? Você acha que vale a pena a gente agora, para finalizar, falar um pouco da tua... Porque a gente fala em tecnologia, pensa logo em grandes somas, grandes recursos, né? O EEG era uma tecnologia mais cara, e com o Sombrio você está trazendo agora uma relação também com uma tecnologia mais barata, né? E acho que seria bacana agora a gente usar pelo menos uns poucos minutos para você falar do Sombrio, e aí a gente parte para as perguntas, pode ser? Pode ser. Tá. Então, o Sombrio foi um espetáculo que eu quis fazer para lidar com questões específicas que aconteceram comigo. Eu tive um câncer em 2013 e isso foi muito marcante para mim. E eu acabei, enfim, né, aliando duas necessidades. Uma de lidar simbolicamente com isso e a outra era de procurar, de fato, uma plataforma mais prática do ponto de vista tecnológico para poder trabalhar como artista. Porque essa experiência do objeto descontínuo ela é muito trabalhosa. Assim, a calibragem do sinal é uma coisa muito, muito, muito difícil. Assim. E a produção, ela exige uma coisa mais dinâmica, né? Que você entra rapidamente no teatro, não tem muito tempo, tem que botar um monte de coisa, acertar um monte de coisa. E aí eu comecei a trabalhar com o Arduino em cena, usando... Arduino é uma tecnologia muito mais barata. Você compra na Santa Ifigênia ou pela internet, você compra plaquinhas que hoje em dia são muito poderosas, elas não precisam nem de comunicação de cabo, que já é uma vantagem enorme, porque os cabos sempre são motivos de problema, de queda de sinal, ruído, essas coisas. E é muito barato, um sensorzinho de movimento, tipo giroscópio,
que é o que eu uso um par de giroscópios nas mãos no Sombrio para interagir com o audiovisual, você compra por R$ 20 cada um. E uma placa dessa você compra por uma placa de Arduino você compra por R$ 30, R$ 40, sei lá, não sei como tá hoje, por conta do dólar aí. Não sei como tá, mas é muito mais barato do que, enfim, né? E o Arduino te permite você lidar com uma série de outras coisas, porque ele faz a conversão do analógico, quer dizer, do físico, né? Do analógico para o digital e do digital para o físico. Então você não precisa, o Paulo Costa Curta é o Paulo Marcos, é o coordenador do Labore, que a gente estava falando tanto dele aqui. E o Arduino faz essa conversão do sinal também. Então você pode desmontar brinquedo velho, você pode... e não precisa de um computador com uma super capacidade de processamento de dados e nada disso. A grande questão é a criatividade. A grande questão é como é que você... É a loucura da arte, que a Mônica perguntou quando eu caí. E a loucura da arte? A loucura da arte está você em pensar que esse processo todo de conversão de sinais, de lidar com os fenômenos da física, da biologia, da química, da fisiologia, fenômenos da realidade, da natureza, que estão profundamente vinculados com as emoções e com o inconsciente humano, eles podem eles podem ser sensoriados e a gente pode lidar com eles de maneira concreta. E que esse processo é o que parte dele é o que a gente chama de dramaturgia digital, que é essa noção de escrita que envolve a tecnologia. Você pensar que a lida com a tecnologia é uma forma de produção de sentido, né? Gustavo, Então, fala. Só para você fechar isso em um minutinho, que a gente daqui a pouco vai cair. Tá bom. Não, é isso, fechei. Fechei antes de cair. Então tá bom. Gente, a gente quer se desculpar porque não vai dar tempo da gente fazer as perguntas, mas o Gustavo Sol está disponibilizando aqui o e-mail dele e o site para vocês conhecerem mais de perto o trabalho dele. Então anota aí, gustavosol@gmail.com e o site gustavosol.com.br. Tá fácil, né? Exatamente, Então, agora a gente pode exatamente. ir se despedindo. Acho bacana a gente falar que o Gustavo está com um projeto fresquinho aí, chamado O Chão do Qual Viemos, que é feito agora com duas artistas que são também alunas lá da Faculdade de Belas Artes, né? Com realidade virtual, usam agora óculos com sensores cardíacos, né, Gustavo? Experimentando também essa possibilidade, é um trabalho que ganhou agora o PROAC, não é isso? O PROAC é para a gente fazer uma outra história, para a gente fazer um evento de tecnologia e arte e tecnologia, mas mais para frente é uma outra equipe também. Mais tarde a gente conversa disso. Maravilha. E tem um workshop também que você vai fazer, que já lotou, infelizmente já tá com um quadro de dicas. Chama Desenhando para o Bem-Estar, num evento internacional que vai rolar agora no fim do mês, chamado Digital Futures World. Já tem 200 pessoas inscritas. E é para o campo do design, da arquitetura e tal. E é com outras pessoas também. Eu fui convidado para participar e aí a equipe aumentou e tem outras pessoas que trabalham com tecnologia, com arquitetura e tal, que também são incríveis. Eu estou aprendendo demais com elas. A Juliana falou uma coisa da loucura da arte, eu só queria... no Sombrio eu lido com uma cabeça de porco. Eu visto uma cabeça de porco e eu interajo com ela instalando uma câmera no lugar do olho do porco, que foi onde o órgão do corpo que eu tive câncer. Então vocês podem encontrar isso no site lá também, tem vídeos, a pesquisa toda está disponível lá para baixar, se quem quiser. Pode baixar o mestrado, doutorado, tem várias coisas lá, tem indicação de artigo também, entrevistas e coisas que aparecem por aí, a gente vai colocando lá. Maravilha. Gustavo, eu agradeço demais o convite, muito. Viu, Thaís? A gente agradece também o Leonel, que fez esse convite pra gente, né? Pra gente estar aqui na nossa primeira live. E agradecer as pessoas, nós tivemos agora aqui 38 pessoas com a gente. E agradecer cada um que passou por aqui. Agradecer aos amigos que estão aqui com a gente também. É uma delícia demais. com os amigos. Sim, e sim, dizer muito bom.
a gente fica esperando, né, que você possa produzir outros workshops e outras possibilidades para que as pessoas possam se aproximar desse trabalho. É isso, Gustavo. A gente tem ainda 1 minuto exato. Se você quer divulgar ainda alguma coisa assim de algum centro de pesquisa que as pessoas possam entrar em contato, quem está pesquisando Olha, software Isadora no Brasil. a comunidade é grande no mundo todo, assim, porque essas pessoas é um ambiente muito cooperativo, porque todo mundo está descobrindo tudo agora. Isso é um Aham. privilégio para nós fazer parte dessa geração.